Bom dia, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Antônio Filho, líder do projeto Leia a Bíblia em um Ano. Já estou aqui com a minha Bíblia King James para nós fazermos a leitura da Bíblia do dia de hoje. Quero convidar você para adicionar o nosso YouTube Pastor Antônio Filho. Precisamos de 1000 pessoas para fazer a nossa live ao vivo, para ter nossos cultos, nossas orações, nossas pregações via internet. Nós estamos usando a internet como uma ferramenta, meio de propagação, divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. Por isso, nos ajude, compartilhe com amigos e irmãos nosso YouTube Pastor Antônio Filho, ok? Caneta e papel na mão, vamos à anotação da leitura da palavra do dia 4 de maio, hoje, 124 dias lendo a palavra com você. Livro de Atos, capítulo de número 16, do versículo 1 ao versículo 15, depois Josué 2 e 3, e vamos finalizar com o livro de Jó 34. Quero convidar você a curvar sua cabeça e orar a Deus agora, para lermos a sua palavra, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos dê iluminação do Espírito de Deus para entendermos as revelações contidas na palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós vamos agora mergulhar nas profundezas da Tua palavra, que o Teu doce Espírito Santo nos direcione, nos guie até águas profundas da Tua revelação, no nome de Jesus. Livro de Atos, capítulo 16, do versículo 1 ao 15. E ele chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma certa mulher, que era judia e convertida, mas seu pai era grego. E tinha um bom testemunho dos irmãos que estavam em Listra e em Icônio. E Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que o seu pai era grego. E quando eles iam passando pelas cidades, entregavam-lhes os decretos ordenados pelos apóstolos e anciãos de Jerusalém para que observassem. Assim as igrejas eram estabelecidas na fé e cresciam em número diariamente. Ora, e eles passando pela Frígia e pela região da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. Indo a Misia, intentaram ir para Bitínia, mas o Espírito não o permitiu. Eles, passando por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve uma visão à noite em que se apresentava um homem da Macedônia, orando e dizendo: venha a Macedônia e ajude-nos. E depois desta visão, imediatamente procurou partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para pregar o Evangelho. E navegando de Troade, fomos diretamente por Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a principal cidade desta parte da Macedônia. É uma colônia, e permanecemos por vários dias nessa cidade. E no sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita, e assentando-nos, falamos às mulheres que estavam ali reunidas. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. E quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgardes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Juízes capítulo 2 e capítulo 3. Um anjo do Senhor que subiu de Gilgal para Boquim e disse: eu vos fiz sair da terra do Egito e vos trouxe para a terra que jurei aos vossos pais. E eu disse: jamais romperei o meu pacto para convosco.
Não vos farei pacto com os habitantes desta terra. Poreis abaixo os seus altares, mas não obedecestes a minha voz. Por que fizeste isto? Pelo que eu também disse, eu não vos expulsarei diante de vós, mas eles serão como espinho em nossos lados, e seus deuses serão uma armadilha para nós, para vós. E sucedeu que quando o anjo do Senhor disse essas palavras, todos os filhos de Israel e o povo ergueu a sua voz e chorou, e deram daquele lugar o nome de Boquim, e se sacrificaram ali ao Senhor. E quando José havia deixado o povo partir, os filhos de Israel foram cada qual para a sua herança, para tomar a posse da terra. E o povo serviu o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que viveram além de Josué, os quais haviam visto todas as grandes obras que o Senhor fez por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com 110 anos de idade, e o sepultaram no termo da sua herança em Tinarete-Eres, no monte Efraim, ao lado norte da colina de Gaás. E também toda aquela geração foi reunida a seus pais, e eis que se levantou uma outra geração depois deles, que não conhecia o Senhor, tampouco as obras que havia feito para os filhos de Israel. E os filhos de Israel fizeram mal à vista do Senhor e serviram a Balaim. Eles abandonaram o Senhor dos seus pais, que lhes tirou da terra do Egito, e seguiram outros deuses do povo que estava na cidade ao redor, e inclinaram diante deles e provocaram a ira do Senhor. E eles abandonaram o Senhor e serviram Baal e Astarote. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e eles os entregou nas mãos dos espoliadores que os expoliam, e eles vos vendeu à mão dos seus inimigos ao redor. Todo mundo que eles não conseguiram mais ficar em pé diante dos seus inimigos. Onde quer que eles fossem, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor havia dito, como o Senhor havia lhes jurado. Eles ficaram sobremaneira aflitos. Todavia o Senhor levantou juízes, os quais livraram da mão daqueles que os espoliavam. E ainda assim não quiseram dar ouvidos aos juízes, porque se prostituíram após outros deuses. Diante deles se inclinaram para que se desviem rapidamente do caminho pelo qual andaram os seus pais, observando os mandamentos do Senhor, mas eles não o fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com juiz, e os livrava da mão dos seus inimigos durante todos os dias do juiz, pois se arrependia o Senhor diante dos seus gemidos por causa da aflição, e vos atormentavam. Esse dia que, quando um homem morria, eles retornavam e corrompiam mais do que os seus pais, ao seguir outros deuses e servi-lo. Se também diante deles não vos abandonarem para os seus próprios feitos, nem para o seu próprio caminho obstinado, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: porque este povo transgrediu o meu pacto, do qual ordenei aos seus pais para que não atentasse a minha voz? E o devorante também não expulsei do meio diante deles nenhuma das nações que Israel deixou morrer. Quando morreu, eu adoravante também não expulsei deles nenhuma das vossas que Josué deixou quando morreu, para que por seu intermédio eu possa provar Israel e guardar e não o caminho do Senhor para nele andar, como o guardaram seus pais. Portanto o Senhor deixou aquelas nações serem as expulsar apressadamente, nem as entregou às mãos de Josué. Josué capítulo 3. Ora, estas são as nações que o Senhor deixou para provar Israel, tantos quantos em Israel não tivessem conhecido todas as guerras de Canaã, somente para que as gerações dos filhos de Israel pudessem saber e ensiná-los a guerra.
pelo menos os que antes nada sabiam, a saber, 5 senhores dos filisteus e todos os cananeus, os sidônios, os heveus que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até a entrada de Ramade. Eles haveriam de provar a Israel através deles para saber que eles obedeceriam aos mandamentos do Senhor, os quais lhe ordenou pela mão de seu pai Moisés, dizendo: os filhos de Israel habitam no meio dos cananeus, heteus, amorreus, fariseus, heveus e jebuseus. Eles tomaram suas filhas por esposa, deram suas filhas aos seus filhos e serviram a outros deuses. Os filhos de Israel fizeram mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, no seu Deus, a servir Balaíns e os arvoredos. Portanto, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu à mão de Cusã-Rassafatim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Rizatim durante E quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, levantou um libertador para os filhos de Israel, que os libertou, Otaniel, filho de Kenaz, filho mais moço, irmão mais moço de Caleb. E o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele julgou Israel e saiu para a guerra. O Senhor entregou Cusã-Rasmatim, o rei da Mesopotâmia, em sua mão. Em sua mão prevaleceu contra Cusã-Rizatim. A terra teve descanso 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. E os filhos de Israel novamente fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E os filhos de Israel fortaleceram o Egito, rei de Moabe, contra Israel, porque eles haviam feito mal aos olhos do Senhor. E ele tomou para si dos filhos de Amon de toda a terra de Anak, o que foi cruel a Israel. Portanto, das cidades de palmeiras, os filhos de Israel serviram a Eglon, rei de Moabe, por 18 anos. Mas quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor, o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, um benjamita, homem canhoto, e por ele os filhos de Israel enviaram presentes a Eglon, rei de Moabe. E Eude fez um sinal no punhal de tinta de 2 gumes, um côvado de comprimento, e ele deixou debaixo da casa de suas casas, sobre a sua coxa direita. E ele trouxe o presente a Dagon, Eglon, rei de Moabe. Eglon era um homem muito gordo, e quando ele terminou de oferecer o seu presente, ele despediu, e as pessoas carregavam o presente. Mas ele mesmo voltou-se novamente das suas pedreiras que ficavam ali em Gilgal e disse: tenho um recado secreto para ti, ó rei. Eis que guarde em silêncio todo o povo de Israel, perto dele se retirara da sua presença. E Eude veio até ele, ele estava sentado em um salão de verão, e ele mantinha para si apenas. Eude disse: tenho uma mensagem de Deus para ti. E ele se levantou e deu seu assento. E Eude estendeu a sua frente e sua mão para a esquerda, e o entregou um punhal na coxa direita e cravou na sua barriga. Acabe também peneirou depois da lâmina, e a cordura se fechou sobre a lâmina de tal modo. Então Eude não seguiu após o pórtico, nem a fechou. As portas do salão sonham. Então Eude seguiu o pórtico, fechou as portas do salão sobre ele e os trancou. Quando ele saiu, os seus servos chegaram e viram, eis que as portas do salão estavam trancadas. E disseram: certamente ele cobre seus pés na câmara de verão. E eles esperaram, ficaram envergonhados. Eis que não se abria a porta do salão, por isso pegaram a chave e a abriram.
Eude escapou enquanto eles esperavam e passou além das pedreiras, escapou passeira. Sucedeu que quando chegou, ele sobrou uma trombeta no monte Efraim. Os filhos de Israel desceram com ele do monte e disse: segui-me, pois o Senhor vos entregou os vossos inimigos na sua... os moabitas, e eles desceram após nós, tomaram os vales do Jordão em direção a Moabe, e eles mataram em Moabe naquele momento cerca de 10.000 homens com rostos robustos, todos homens de bravura, e dali não escapou um sequer homem. Então Moabe foi subindo naquele dia, e eles não... e a sua mão sobre Israel, e a terra teve descanso por 80 anos. E depois dele foi Sangar, filho de Asdad, que matou 600 homens de Deus. Vamos no livro de Jó. E demais Eliú respondeu e disse: ouvi as minhas palavras, ó vós homens sábios, e dais ouvidos a mim, vós que tendes conhecimento, porque ouvido prova as palavras como prova o alimento. Escolhemos para nós julgarmos sabiamente entre nós e o que é bom. Porque disse Jó: eu sou justo e Deus levou embora o meu julgamento. Deveria eu mentir contra o meu direito? Minha ferida é incurável sem transgressão. Que o homem como Jó, que bebe o escárnio como água, e que anda entre companhia dos trabalhadores da iniquidade e companhia de homens perversos? Porque ele disse: nada lucra o homem ao deitar-se em Deus. Portanto, ouviu minha palavra. Portanto, eu disse: nada lucra o homem ao deitar-se em Deus. Portanto, ouvi minha palavra, vós homens de entendimento. Longe esteja o Deus Todo-Poderoso em fazer maldade, e o Todo-Poderoso na prática da iniquidade. Porque o trabalho de um homem lhes retribuirá, e fará com que cada homem receba de acordo com os seus caminhos. Sim. Certamente Deus não agirá perversamente, nem perverterá o Todo-Poderoso o seu julgamento. Quem fez a terra sobre os céus, ou quem organizou o mundo de todo? Se ele puser no coração do homem a se ajuntar para si o espírito do fogo, assim toda a carne perecerá juntamente com homens, e voltará novamente ao pó. E agora tens entendimento, ouve isto, escuta a voz da minha palavra. Deve daquele que odeia o direito de governar, e tu condenarás aquele que é mais justo? O certo é dizer: um rei, tu és perverso, e os príncipes, vós sois ímpios. Quanto menos aquele que não aceita pessoas dos príncipes, nem considera mais que os pobres, porque todos eles são obras de suas mãos. Em um momento eles morrerão, e as pessoas serão perturbadas até meia-noite e morrerão, e os poderosos serão tomados sem que haja mão. Porque os olhos estão sobre o caminho do homem, e vê todos os seus passos. Não há trevas, nem morte, nem onde os trabalhadores da iniquidade possam se esconder. Porque todos eles não alcançará sobre o homem mais do que é justo, para que eles entrem e tirem o julgamento de Deus. Ele partirá em pedaços, e os homens poderosos, sem número, se colocará em outro lugar. Portanto, ele conhece as tuas obras, ele derruba a noite para que sejam destruídos. Ele os ataca com homens perversos e vista aberta aos outros. Porque eles tiveram a boca para os outros, e nenhum de seus caminhos, para que eles fizeram com que clamor o próprio viesse até ele, e ele ouvisse o clamor dos aflitos. Quando ele dá a tranquilidade, então quem pode causar problemas? E quando ele esconder a sua face, quem poderá então vê-lo? Assim contra uma nação, seja contra um homem somente, para que o hipócrita não reine, para que as pessoas não sejam iludidas. Certamente o destino
Certamente o desígnio de ser dito a Deus: eu tenho suportado todo o castigo e não te ofenderei mais. Aquilo que eu não vejo, ensina-me tu. Você tem feito iniquidade, torna-me a ver. Deveria estar de acordo com a tua mente, ele ou recompensará se tu recusares e se tu escolheres, não eu. Portanto, fala o que tu sabes. Homens que têm entendimento dizem que o homem que não joga, o homem sábio ouve somente. O Jó falou sem conhecimento, as suas palavras eram de sabedoria, mas o desejo é que Jó possa ser provado até o fim da causa e as suas respostas aos homens perversos. Porque ele acrescenta rebelião em seu pecado e ele também bate na mão do peito e as múltiplas palavras. Finalizamos aí a leitura do dia de hoje, 4 de maio, 124 dias lendo a palavra de Deus. E antes de eu fazer a oração da fé, prepare o seu copo com água, coloque aí a sua Bíblia aí do seu lado. Eu quero fazer menção nesse dia, um dia um tanto quanto especial e um quanto tanto triste. Dia 13 de junho de 2010 eu adquiri um companheiro, um amigo chamado Bob, um cachorrinho. Você vai ver aí as fotos, ele passando, quando eu ainda morava lá em Curitiba. E o Bob veio comigo aqui para o estado do Maranhão. Olha ele aí na viagem, nós viemos de automóvel, ele veio junto. E aqui ele se adaptou do frio para o calor de Imperatriz. Ele gostava lá em Curitiba de jogar bola. Aqui em Imperatriz ele aprendeu a comer manga. Bob era um companheiro, um amigo. Já estava quase completando 11 anos, menos de um mês para ele completar 11 anos. Mas devido a uma enfermidade, a um câncer que deu nele, nós tivemos que infelizmente sacrificar o nosso amigo, companheiro, um cara maneiro, um cara legal. Esse é o Bob Lico, o anormal. Era a musiquinha que eu cantava com ele. Ele é muito agitado, muito super ativo. Era uma figura o Bob. Então fica aqui registrado, meu amigo, meu companheiro. Infelizmente tivemos que fizemos o que pudemos, tratamento, tudo que teve ao nosso alcance, mas o câncer não teve reversão e ele foi sacrificado. Meu amigo de 11 anos, de confidências, de choros, de alegrias, né? Quantos momentos bons, passeios, tudo de bom com o Bob Lee. Vou sentir falta do latido do meu bichinho. Toda vez que eu chegava em casa, ele me recepcionava com aquela alegria, com aquele latido de felicidade, alegre, feliz. Vou sentir falta. Estou meio triste, estou meio assim, com os olhos ainda inchados de chorar, mas é algo que Deus nos criou, o ser humano, mas criou também os animais, criou a terra, os céus, e os animais também voltam a Deus, descem ao pó, viram pó. Nós, seres humanos, a diferença é que nós temos o espírito, o fôlego de vida, o espírito dentro de nós. Os animais são do pó, mas voltam para Deus, são de Deus, ok? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua história e vamos fazer a oração da fé. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero te louvar e te agradecer na minha vida, meu Pai, por ter esse amiguinho, esse companheiro que o Senhor me deu e que com muito carinho, muito amor, eu, a Sara, minha mãe, podemos cuidar, zelar daquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos abençoou com o Bob Lee. Deus, que o Senhor possa assim nos teus filhos, talvez alguém que esteja lutado com um ente querido que faleceu, talvez também um animalzinho, um companheirozinho que morreu e era muito apegado, neste momento esteja triste. Alegre o coração do teu filho, alegre o meu coração, Pai, que eu possa trazer à memória os momentos bons que nós passamos juntos e que o teu filho seja abençoado, tocado pelo Espírito Santo e seja cheio da tua glória agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua história, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe você, em nome de Jesus. Tome seu copo com água, fica com Deus.